Olá pessoal, sejam muito bem-vindos então a mais um curso gratuito. Eu sou a Kátia Miller e estamos aqui hoje com um curso muito esperado por todos vocês durante o ano inteiro, que são os chocotones e panetones natalinos, que nunca saem de moda, né, gente? Então, para quem está chegando aqui agora, é a primeira vez que está assistindo um curso nosso, eu já quero me apresentar. Eu sou a Kátia Miller, tenho 37 anos e trabalho e sou professora de confeitaria há mais de 4 anos. Eu tenho um ateliê dentro da minha casa onde eu comercializo todos os meus produtos. Assim como muitos que estão assistindo agora esse curso, eu também iniciei na confeitaria em um momento de dificuldade financeira, onde eu trabalhava fora e eu tinha parado de trabalhar e estava em casa, porque eu queria ter mais tempo com a minha família, poder estar mais perto dos meus filhos, mas ao mesmo tempo eu precisava ter uma renda, né? Porque só quem trabalha fora sabe, né, gente, que a gente trabalha fora porque a gente precisa daquela renda. Então eu estava em casa, precisava fazer alguma coisa, eu precisava ter o meu próprio dinheiro. E com isso eu pensei, analisei, e o meu afilhado, né, me sugeriu que eu começasse a fazer trufas para ele vender na escola. Foi aonde a gente começou. Eu comecei comprando uma coisa aqui, uma coisa ali, porque quando eu comecei eu também não tinha nada, não tinha os materiais necessários, eu não tinha as coisas que a gente precisa utilizar no dia a dia, os utensílios que a gente utiliza no dia a dia. Então a gente ia fazendo, a gente comprava uma coisa e vendia um pouquinho no outro dia, comprava num dia para vender no outro. E assim a gente ia indo e eu ia comprando um pouquinho dos meus materiais. A gente foi passando e por coincidência, agora nessa época, né, eu comecei a fazer os panetones. Foi o primeiro produto de época que eu comecei a trabalhar. Fora as trufas, né, eu me arrisquei nos panetones e chocotones. Por quê? Porque eu tinha começado a fazer essas trufas, eu entrei para a confeitaria em outubro e em dezembro, né, já começava aquela situação toda de Natal e eu precisava de um produto que eu pudesse vender fora aquelas trufas, né? Foi aonde me deu o estalo, vou fazer panetones e chocotones para vender no Natal. Mas como eu estava começando e eu não tinha muita experiência, então o que eu fazia? Eu comprava o panetone pronto, aquele de supermercado, aquele da padaria, e decorava os meus panetones. Só que a gente sabe, né, gente, que é melhor a gente fazer o nosso produto, né? Nada mais gostoso do que a gente fazer o nosso produto. Então hoje eu tô aqui para ensinar para vocês um pouquinho que eu aprendi nessa minha caminhada, um pouquinho que eu desenvolvi, as técnicas que eu fui desenvolvendo durante esses anos, porque todo ano é uma época onde a gente vende muito, só quem trabalha com doces, bolos, chocolates, sabe o quanto a gente trabalha no final de ano. Então, se você tá aí, tá começando, é uma ótima época para começar, tá? Então, gente, há quem diga, né, que trabalhar com confeitaria é simplesmente fazer um bolinho, fazer um docinho e deu. Mas a gente sabe que não é bem assim, né? A gente precisa de estudo, a gente precisa de muito trabalho, muita dedicação e muito foco, tá, gente? Porque além de ser, é um segmento muito bom, muito gratificante, mas a gente precisa ter foco e determinação para saber onde a gente quer chegar. É aí aonde muitos se perdem. Por quê? Porque não tem o foco. Na primeira pedra que vê no caminho, desiste. Por quê? Porque não é fácil, porque tem algumas dificuldades, tem algumas técnicas que a gente tem que ir aprendendo, tem alguns materiais, alguns utensílios que a gente precisa ir adquirindo, né? Então, gente, a gente precisa ter muita dedicação, muito foco e muita determinação nesse caminho. Porque a gente conseguir com que o nosso trabalho seja valorizado, a gente entrar no mercado de trabalho com tanta gente, com tanta concorrência, a gente precisa se destacar. E para isso a gente precisa de muito estudo e muita dedicação e ter visão do negócio. E isso é importante. Então, se você está aí se sentindo meio desanimada, meio desacreditada, não sabe se vai ou se fica,
eu tô aqui e eu tô aqui para te ajudar. Mas eu quero que você sempre se comprometa comigo. Agora nesse curso, assistindo todas as aulas, ouvindo todas as explicações que eu tô passando. Eu sei que eu falo um pouquinho demais, mas isso é necessário. Então a gente passa o máximo de informações para vocês, para que vocês se tornem uma grande confeiteira, que não só trabalha com o que ama, mas também que é valorizada pelo que faz. Não adianta a gente só trabalhar com o que a gente ama, mas a gente precisa ver o nosso trabalho valorizado, recompensado, tanto emocionalmente como financeiramente. Então eu sei o que eu tô falando, eu sei porque eu já passei por isso e eu tô aqui para te ajudar, tá? Então vamos lá, tenham foco, prestem atenção nas aulas, assistam todas as aulas, uma a uma, são 3 aulas que a gente vai ter então nessa semana. A primeira aula, como vai funcionar? Na primeira aula, gente, eu vou ensinar para vocês as massas. Na segunda aula, eu vou ensinar para vocês recheios. E na terceira aula, eu vou ensinar as montagens e decorações desses panetones que a gente vai fazer agora, tá? Nós vamos fazer o panetone, aquele tradicional de frutas, e vamos fazer também o chocotone, aquele que tem as gotinhas de chocolate, tá? Então a gente vai fazer esses 2 tipos de massas. Vamos fazer recheios para complementar esses panetones e vamos também fazer as montagens. No finalzinho, então, na terceira aula, nós falaremos um pouquinho, então, sobre vendas, sobre precificação, sobre embalar e como vender esses panetones. Tá, gente? Então, se comprometam a ficar aqui, a prestar atenção, assistirem todas as aulas e nos momentos que a gente abre os grupos, tirem as dúvidas, não fiquem com dúvidas. Esse é o momento exato para vocês tirarem todas as dúvidas que restarem com referência à aula. Eu vou explicar bem explicadinho, vou passar passo a passo. Vou ser chata porque eu vou falar muito e isso é importante. Sei que tem gente que não vai gostar, mas isso é importante. A gente passa o máximo de informações. Para quê? Para que se vocês tiverem algum problema, tiverem alguma dúvida, vocês souberem como contornar esse probleminha. Tá? Porque às vezes acontece da gente estar fazendo alguma coisa, alguma receita e ela dá algum problema. Mas a gente não pode botar aquele ingrediente fora. A gente precisa consertar aquilo ali. Então a gente fala bastante para que vocês entendam que vocês podem contornar aquela situação, tá? Então, para quem está chegando agora, eu já te convido a participar do meu grupo do Facebook, que é Confeitando com Katia Miller. Me seguir nas redes sociais, que é Katia Miller Oficial, Facebook, Instagram e YouTube, tá? Lá no YouTube sempre tem dicas, receitas, né? A gente sempre deixa um videozinho novo lá com as dicas e receitas para quem tá começando, para quem já está no caminho. Então, não esquece de participar lá também. E também, gente, eu peço que vocês deixem os comentários de vocês aqui embaixo do vídeo com a avaliação da aula, se vocês gostaram da aula, comentando o que vocês acharam da aula, porque isso é importante, faz com que a gente traga conteúdo cada vez melhor para vocês, tá, gente? Então agora chega de falar, vamos começar a nossa aula, vou prender o meu cabelo e agora a gente vai começar então a nossa aula de massas. Então nessa aula de massas nós vamos fazer a massa de panetone de fruta e a massa de chocotone, que é aqueles gotas de chocolate. Então vamos lá prender o cabelinho e a gente volta de novo. Então, pessoal, agora com o cabelinho já preso, porque trabalhar com o cabelo solto não dá muito certo, eu vou passar para vocês a lista dos materiais que a gente vai utilizar para fazer, então, esses panetones. Vocês vão observar que é só coisas que a gente já tem em casa. Então, vocês não têm uma necessidade de sair correndo para comprar nada. Nós vamos utilizar, então, pratinhos ou potinhos para a gente colocar os recheios. Nós precisamos também de uma bacia ou um pote grande, uma panela grande para vocês poderem mexer a massa. Nós vamos utilizar também espátulas, ou pode ser colher de pau, pode ser uma colher grande, que isso vai ajudar para mexer. Vamos utilizar também uma balança, tá? Isso aqui é fundamental, porque vocês precisam pesar os ingredientes, né? Mas quem não tiver ainda, adquiram, que isso é importante. Se vocês querem continuar nesse segmento, é um utensílio obrigatório, vocês precisam ter. Mas se vocês não tiverem ainda, utilizem um copinho medidor,
as colheres medidoras e as xícaras medidoras, que isso vai auxiliar vocês. O copinho, normalmente, ele tem para líquidos e sólidos alguns ingredientes, então já ajuda bastante. Vamos precisar também de uma assadeira ou uma forma grande. Para que a gente vai utilizar, então, essa forma? Para a gente colocar as nossas forminhas de panetone e poder transportar. Por quê? Porque a gente não vai ficar pegando no panetone quando ele estiver quente, porque ele vai deformar a massa. Então, por isso a gente vai utilizar sempre uma assadeira para colocar no forno e para tirar do forno. E quando a gente for mexer com a massa, nós vamos utilizar ela assim, sempre pegando pela lateral. Nunca peguem por aqui, porque quando vocês fazem assim, a massa ela vai entrar e ela não vai voltar, tá? Ela corre o risco de ficar deformada. Então, para isso, a gente vai utilizar uma assadeira. Nós vamos utilizar, então, as forminhas, aquelas de papelote mesmo, ó, de papel, que a gente compra nas lojas de embalagens, tá? Eu comprei essas aqui, veio um pacote, acho que com 10, 20, não lembro bem quantos. E devo ter pago em torno de 10 centavos cada embalagem dessa. Essas embalagens, elas são bem baratas, tá? Então, quanto mais vocês comprarem, mais barato ela vai se tornar. Tá? Eu tô utilizando aquela bem simplesinha, ó. Essa embalagem, ela não precisa untar quando vocês forem colocar o panetone, muita gente tem dúvida. Essas embalagens não precisam untar, tá? Então, essas embalagens são as de 500 gramas. Mas se vocês quiserem, tem os tamanhos dos mini panetone. Mas nessa aula nós não vamos trabalhar com os mini. Vamos trabalhar somente com o de 500 gramas. Então, quem quiser já ir acompanhando a aula, tenham em mãos, então, a embalagem de 500 gramas, tá, gente? Então, esses são os materiais necessários para a gente começar. E como eu sempre explico, se vocês não tiverem o material, o utensílio que eu passei, não se preocupem, não se desesperem, não saiam correndo comprar e nem digam que não vão fazer a receita porque não tem determinado item. Substituam por algo parecido. Não tem uma bacia? Pega um pote, pega uma panela, mas sempre dá. Não desistam porque não tem alguma coisa. Vão lá e usem algo similar. E é assim que funciona. Eu também, quando eu não tenho alguma coisa, eu vou lá e substituo por algo que eu possa utilizar, até eu poder adquirir o utensílio que eu preciso, tá? Então, se vocês não tiverem uma balança, como eu expliquei, utilizem os copinhos, as colheres e as xícaras medidoras, que vai auxiliar vocês tranquilamente, tá? Então, agora nós vamos baixar a câmera e eu vou explicar para vocês certinho o passo a passo da massa. Lembrando que é uma massa que ela não é uma massa seca, ela é uma massa mais úmida. Então, vocês vão notar todo o detalhe da massa, tá? Mas agora chega de falar, eu vou baixar a câmera, então nós vamos focar agora na mesa e depois a gente conversa mais um pouco. Então, vamos lá, vamos aprender. Vem comigo, então. Então, gente, para começar essa primeira etapa da nossa massa de panetone e chocotone, nós vamos utilizar, então, 200 gramas de farinha de trigo, lembrando que a farinha de trigo é sem fermento, 200 ml de água morna e 2 pacotinhos de fermento biológico instantâneo, tá? Eu tô utilizando da Flashman, mas tem várias marcas, tá? Então, aqui equivale a 10 gramas cada pacotinho. Então, no total, serão 20 gramas, tá? Nós vamos utilizar, então, o fermento seco, tá? Porque é mais prático. Então, nessa massa, nós vamos utilizar esse tipo de fermento, tá? Então, como vai proceder agora, gente? Nós vamos fazer, então, a esponja. O que é a esponja? É a nossa base da massa. Então, nós vamos misturar a nossa farinha, o nosso fermento e a água numa bacia, tá? Então, vamos juntar os ingredientes aqui. Eu vou mostrando pra vocês como vai ficar, então, essa massinha. Ela tem que ficar uma massinha bem pegajosa, a qual ela vai crescer e vai dobrar de volume. Então, agora, em uma bacia ou em um refratário ou qualquer outro recipiente, nós vamos colocar, então, a farinha, todas as 200 gramas, e os 2 pacotinhos de fermento.
Vamos misturar. E vamos acrescentar a água, tá, gente? Até formar aquela massinha bem pegajosa. Lembrando sempre que a água é morna e não fervente, tá, gente? Não vão deixar ferver essa água, que ela não vai fazer o fermento agir, tá? Ela vai estragar o fermento de vocês. Então, não fervam, não coloquem a água fervendo aqui, ela tem que estar morninha. Então, gente, agora que a gente misturou os 3 primeiros ingredientes, a gente não vai bater, ó. Ficou uma massinha pegajosa e é isso aqui mesmo. A gente não precisa bater, agora a gente vai só cobrir essa bacia e vai deixar ela, então, em um local seco e abafado, porque essa massinha, ela precisa crescer, tá? Então, essa massinha aqui é a chamada esponja do panetone. Então, a gente vai cobrir ela, pode ser com plástico filme ou pode ser só com um paninho, depende da região também de vocês. Mas o que importa é que ele fique em local seco e abafado para que essa massa dobre de volume, tá? Então, agora a gente vai guardar e vamos cobrir, então, e vamos deixar crescer em torno de 30 a 40 minutos. Isso depende de região para região também, porque algumas regiões estão mais quentes, outras mais frias, então isso vai variar também do clima da tua região, tá? Mas é em torno de 30 a 40 minutos. Eu vou mostrar pra vocês depois como é que ele fica, pra vocês terem uma base, porque vai mudar de tempo pra tempo, tá? Ó, gente, já cobri então com plástico filme. Quem não tiver o plástico filme, ó, pode, se vocês notarem, ó, ele deu uma embaçadinha aqui no plástico, é porque já começou a agir a nossa esponja. Então, quem não tiver o plástico filme, pode colocar também a tampinha do potinho. E também, quem não tiver a tampinha e não tiver o plástico filme, também é só cobrir, então, com um paninho e deixar ela guardadinha ali, reservada, aguardando ela crescer, então. Vamos para a próxima etapa. Então, gente, enquanto a nossa esponja vai crescer, a gente já vai adiantando alguns procedimentos, né? Vamos então hidratar as nossas frutas. O que é hidratar, Kátia? Como assim hidratar? Já não tá pronto, não é só colocar na massa e deu? Pode. Quem quiser fazer diretamente na massa, tirar do pacotinho ou do potinho e já colocar direto na massa, pode também, tá? Mas eu aconselho também a quem quiser hidratar as frutas primeiramente. Até mesmo pelo sabor, que ele fica totalmente diferente e fica muito mais gostoso do que quando a gente coloca diretamente na massa. Como a gente vai hidratar, então, e o que a gente vai utilizar? Nós vamos utilizar, então, aqui 200 gramas de frutas cristalizadas, 100 gramas de uva passa preta e 100 gramas de uva passa branca, tá? É opcional, gente. Se vocês quiserem utilizar só as frutas cristalizadas, pode ser também. Quem não quiser e quiser fazer do jeito que eu tô explicando, também fica muito bom, ele fica muito saboroso. Se vocês não encontrarem uma das uvas, não tem problema, usem só as frutas cristalizadas. Ou também, se não acharem a branca, usem só a uva preta também, que fica legal, tá? Aqui é bem opcional, façam do jeito que vocês acharem melhor nessa parte, tá? Aqui, nós vamos utilizar, então, 200 ml de suco de laranja, que é o que a gente vai usar para hidratar, então, essas frutas. Vamos lá que agora eu vou mostrar para vocês, então, na prática. Então, com o nosso pratinho, nós vamos colocar, então, as nossas frutas. Ó, uma a uma. Vamos misturar.
aqui. E aqui. Agora, nós vamos só misturar o nosso suco de laranja. Quem quiser utilizar água também, pode ser. Mas o suco, ele vai dar um gostinho e um sabor muito delicioso. Então, vale a pena colocar o suco. Ó, gente. Agora, a gente vai... Viram que cobriu certinho a quantidade aqui, ó. A gente vai levar, então, essas frutas no micro-ondas por 1 minuto mais ou menos, só para ela aquecer então esse suco e aquecer então as nossas frutas, porque vai fazer com que elas hidratem, tá? Então a gente vai levar então no micro-ondas por 1 minuto. Se o micro-ondas de vocês for muito forte, deixem menos tempo, deixem 30 segundos. Quando vocês sentirem que o suco já tá morninho, já tá ótimo, tá? Então vamos lá hidratar nossas frutas então. Então, gente, agora já com a nossa esponja já crescida, nossas frutas também já estão hidratadas, nós vamos dar continuação, então, à nossa massa de panetone. Então, o que a gente vai utilizar para fazer essa massa? Vamos utilizar a nossa esponja, que já tá aqui, e vamos utilizar também 800 gramas de farinha de trigo, lembrando que a farinha tem que ser sem fermento, tá, pessoal? 200 gramas de açúcar refinado, 50 gramas de leite em pó, uma pitada de sal, em torno de 3 gramas eu utilizei, as 10 gemas, 3 colheres de sopa de essência de panetone, 3 colheres de sopa de essência de baunilha. A essência de baunilha é opcional, tá, gente? Vocês não são obrigados a usar. Mas a essência do panetone é fundamental, né? Para que tenha o gostinho característico do panetone. Vamos utilizar também 200 gramas de margarina em temperatura ambiente e 200 ml de água. No nosso caso agora, nós vamos utilizar 200 ml de suco de laranja, que foi o suco que a gente hidratou as nossas frutas. Então, o que aconteceu? Todo aquele suco que a gente hidratou as frutas, eu reservei e deixei aqui nesse potinho. Caso não chegue a quantidade de 200 ml, vocês podem completar com água, tá? Lembrando que ele tem que estar morninho, tá? Não é, gente, não é fervente, é morninho, tá? Então, isso aqui a gente vai utilizar, então, para fazer a massa de panetone. Quando nós formos saborizar esses panetones, nós vamos dividir, então, a massa em 2 partes, no qual a gente vai utilizar uma parte, a gente vai utilizar, então, as frutas que a gente já hidratou, e vamos utilizar também gotas de chocolate, que aqui eu tô utilizando 400 gramas de gotas de chocolate, tá, gente? Então, agora vamos botar a mão na massa, porque agora essa parte, ela é bem prática, e ela é bem demorada, tá? Então, vamos lá, então, eu vou começar mostrando pra vocês agora passo a passo essa parte da massa. Então, aqui, pessoal, nós vamos começar misturando os ingredientes secos, tá? Então, aqui a gente tem a farinha, vamos adicionar, então, o açúcar. Vamos adicionar o leite em pó e o sal. Vamos colocar os ovos. No caso, só as gemas, né? Como a gente falou, então são 10 gemas.
Vamos adicionar agora a nossa esponja. Olha, gente, como vocês podem ver, ela cresceu e dobrou de volume, né? Vocês vão notar, ó, que ele fica uma massinha bem pegajosa e bem levinha. É a nossa esponja, ó. Agora a gente vai misturar, então, essa esponja na nossa massa. Olha, gente, o ponto que fica. Tá vendo a liga? Essa liga é a esponja, ó. É o nosso fermento que agiu. Por isso que ela fica mesmo parecendo uma esponja, ó. Por isso que é chamada de esponja. E agora a gente vai misturar, então, toda essa esponja na nossa massa. Ó, a massa vai ficando tipo uma farofinha. Mas é isso aqui mesmo, gente. Vamos misturando, misturando. O panetone é um produto de paciência. Quem quiser utilizar a mão nesse momento, já pode começar a utilizar a mão, tá, gente? Esse produto aqui, infelizmente, a gente tem que botar a mão na massa, né? Agora sim, ó. Agora a gente vai começar a acrescentar o nosso suco de laranja. Lembrando, gente, de colocar, então, as 3 colheres de essência de panetone e de baunilha junto com o suco, daí fica mais fácil de diluir na massa. Ó, gente, 3 colheres de sopa, então, nós vamos misturar nesse suco de laranja. Quem não quiser colocar a de baunilha, não precisa colocar, tá, gente? Não é obrigatório. Mas a do panetone, sim. Pronto, colocado, então, as nossas essências, colocamos, então, a de baunilha, 3... E 3 também a de panetone, tá? Agora a gente vai mexer, então, esse suco e vamos misturar, então, na nossa massa. Pra começar a dar o ponto, então, nessa massa. A gente vai colocando, então, devagarinho. E vamos misturando aos pouquinhos. Então, gente, agora então com as mãos higienizadas, limpinhas e higienizadas, vamos colocar a mão na massa, porque agora essa massa ela começa a ficar pesada e com a colher ou com a espátula ela já começa a ficar mais difícil de trabalhar. Então, vamos lá botar a mão na massa então. Porque a gente agora tem que acrescentar também a nossa margarina. E a massa então ela precisa estar um pouco mais, ter um pouco mais de liga pra gente começar a colocar então a margarina.
Ó, já começa a ficar liguenta a massa. Então, a gente já começa a colocar a margarina. Fica uma massa parecendo um nojinho, né? Porque ela fica super liguenta, mas não deem bola, tá? Lavou a mão, tá nova. Isso faz parte. Então, pessoal, agora nós vamos trabalhar com a massa em cima da bancada ou em cima da mesa, porque dentro da bacia ela começa a ficar complicada de trabalhar. Então, tenha em mãos também um pouquinho de óleo, que isso vai ajudar a lubrificar as mãos de vocês e a superfície onde vocês vão trabalhar essa massa. Não se preocupem, ela fica uma massinha mais pegajosa, tá? A ideia é essa, para que ela fique mais úmida. Então, se vocês quiserem dar o ponto com um pouquinho de farinha, tudo bem, tranquilo, pode ser, porque às vezes de farinha para farinha muda um pouquinho também. Mas não coloquem muito, porque vai fazer com que resseque a massa de vocês. E também tenho em mãos também uma espátula, tá? Porque isso vai ajudar na hora de limpar a mão de vocês. Então, vamos lá botar a mão na massa agora. Então, gente, com a nossa massa trabalhada, lembrando que a massa, a gente precisa trabalhar ela bem. Tem que movimentar bastante, tem que mexer bastante, tem que sovar bastante, tá? Lembrando que ela não é uma massa seca, tipo massa de pão. Muita gente vai achar, mas tá muito úmida essa massa. Mas ela não é para ser uma massa seca. Mas se vocês quiserem um panetone mais sequinho e quiserem colocar um pouco mais de farinha agora na hora da sova, pode colocar, tá, gente? Mas lembrem, não coloquem demais para que ele não fique um panetone muito seco. Então, ela vai ficar uma massa um pouquinho mais úmida. Agora, nós vamos separar, então, essa massa em duas para a gente colocar, então, o nosso chocolate e as nossas frutas para poder finalizar, então, esses panetones, tá, gente? Vamos lá, então, agora separar essa massa.
Ó, pessoal, então com os nossos panetones já colocados na forminhas, nós vamos aguardar então crescer esses panetones, tá? Lembrando que a gente precisa aguardar até ele crescer mais ou menos um dedo abaixo do finalzinho da forma, porque depois, quando ele for assar, ele vai continuar crescendo, né? Então, para não deformar muito, a gente vai aguardar crescer só até chegar ao ponto de um dedo abaixo do limite da forma e a gente leva para assar. Acontece, às vezes, de uns crescerem primeiro que o outro, né? Por exemplo, pode ter sido o de fruta, de repente, crescer primeiro do que o de chocolate e vice-versa. Mas a gente vai levar os que estiverem primeiro crescido, tá? Então, a gente coloca numa forma assim para poder facilitar a tirada e a colocada, então, no forno desses panetones. Depois eu mostro para vocês, então, quando eles estiverem crescido. Por enquanto, a gente vai deixar eles cobertos, então, com um pano ou um pano de prato, uma toalhinha, alguma coisa assim, até a hora de assar, então, esses panetones. Ó, gente, já cresceu os nossos panetones. Eles não chegaram a atingir um dedo, mas ele tá entre 1 a 2 dedos de altura, então, do limite da forma, tá? Mas já pode ser levados para assar. Porque algumas formas, às vezes, são um pouquinho mais altas, outras são um pouquinho mais baixas, né? Então, isso também influencia aqui na altura, tá? Então, gente, ó, prontinho. Agora, a gente vai levar, então, para assar. Lembrando sempre de deixar o forno pré-aquecido, né? A 180 graus. A gente vai assar, então, ali por em torno de 40 minutos, mais ou menos, dependendo do forno, tá, gente? Então, no finalzinho, depois que vocês já tiverem assado, quem quiser pode sim ligar o dourador do fogão, do forno, né? Seja do fogão ou seja elétrico, vocês podem ligar aquela parte da resistência em cima que ajuda a dourar os panetones de vocês. Lembrando para cuidar, para que é para dourar, né? E ele é muito rápido, então ele pode queimar a casquinha de cima, tá, gente? Então, vamos lá assar e eu mostro depois quando eles estiverem prontinhos. Ó, gente, prontinho, nossos panetones já estão assados. Ó, os nossos dois de fruta e os nossos dois de chocolate estão prontinhos. No meu fogão, levou em torno de 45 minutos a 50 minutos, mais ou menos, porque eu liguei o dourador na última etapa. E tá pronto o nosso panetone, gente. Não tem problema, às vezes dá um probleminha aqui no meio, ele fica meio feinho, meio deformadinho, gente, mas não tem problema. Caso ocorra, não se desesperem, até porque no momento que vocês forem decorar esses panetones, essas imperfeições que aparecem não aparecerão, então ninguém vai notar. Então, caso aconteça isso aqui, às vezes, ou é o jeito como foi colocada a massa no pacotinho, ou às vezes ele demorou um pouco mais para crescer e aí ele deu essa quebradinha aqui no meio, mas isso não interfere em nada, tá, gente? Não tem problema se ele não ficar assim bem lisinho, não tem problema nenhum. O que a gente vai fazer agora? A gente vai tirar dessa forma os nossos panetones e vamos deixar então eles depois repousarem nessas gradezinhas aqui, ó, tá? Quem não tiver a gradezinha, não tem problema, podem usar a gradezinha que fica em cima do fogão, tá? O importante é que vocês deixem os panetones respirarem em uma grade, em uma superfície mais alta, que não seja uma forma e nada que deixe eles em contato diretamente com a mesa ou com a bancada ou coisas assim, tá, gente? Porque eles precisam respirar, porque se não for feito esse processo, gente, no momento que vocês embalarem, eles correm o risco de mofar ali dentro por causa da umidade que vai ficar debaixo do panetone. E também eles continuam assando, né? Porque como tem esses pacotinhos aqui, essas forminhas, elas vão permanecer o calor ali e ela vai continuar assando. Então, fazendo esse processo de colocar em cima da nossa grade, vocês não correm o risco nem de ele continuar assando e nem dele suar e mofar depois, tá, gente? Então, tá pronto, então, as nossas massas de panetone e chocotone. Então, pessoal, voltamos, então, da nossa aula prática. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre como guardar essas massas, tá?
Então, a nossa massa saiu do forno. Como eu expliquei para vocês, não deixem ela dentro da forma ou ela diretamente na bancada, na mesa ou na pia. Muito menos dentro do forno, tá? Por quê? Porque elas continuam assando. Essas forminhas de papel, elas vão continuar, tem umas que elas têm uma tampinha mais firmezinha aqui embaixo, então ela vai continuar com a caloria aqui embaixo e ela vai continuar aquecida aqui embaixo, fazendo com que ela continue assando a massa de vocês, tá? Outra situação, por quê? Porque ela vai, com o tempo, ela vai suar ali embaixo e ela vai acabar mofando o panetone de vocês depois, com o tempo, porque ela vai criar umidade ali embaixo. Então, o que precisa? Ela precisa respirar. Tirou do forno, já consegue pegar ela na mão, já consegue pegar a massa na mão sem apertar demais. Coloque em cima de uma gradezinha. Pode ser essas gradezinhas, ó. Ou pode ser a grade do fogão, aquela que fica em cima do fogão. Pode ser mesmo a grade do forno. Tirem ela do forno, tá? E coloquem os panetones em cima. Pode ser aquela gradezinha que vem dentro do micro-ondas, também serve. O que importa é vocês colocarem ela em cima de uma grade onde ela consiga respirar por baixo, tá? Aqui ela tá em cima da bailarina, mas vocês vão colocar em um local onde, como ela tem os pezinhos, ela vai ficar, eu não sei se vocês vão conseguir ver aqui, mas ela vai ficar fora do chão, ela não vai ficar grudada na mesa. Então ela vai respirar mesmo assim. Eu vou explicar também para vocês sobre a técnica da morcegagem, que muita gente me pergunta se pode ser feito, se eu faço. Normalmente eu não faço, eu utilizo a gradezinha mesmo, mas tem muitas pessoas que fazem. O que é a técnica da morcegagem, Kátia? Porque tem muita gente que não vai saber o que é. É isso aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês como é que fica aqui. Vou colocar essa gradezinha para lá e vou colocar as duas boleiras aqui. Vai ficar um espacinho aqui entre as duas e vocês vão, com a massa de vocês, vão espetar um palitinho bem rente à tampinha de baixo. Vai atravessar o palitinho até o outro lado e bem rente aqui. Para quê? Para que vocês deixem o panetone assim. Panetone ou chocotone assim. E vocês vão colocar assim em qualquer outro local. Pode ser em cima de duas bailarinas, pode ser dois potinhos, não tem problema, desde que ele fique assim. Por quê? Porque que a massa respire aqui embaixo também. Esse aqui ele vai dar aquela desgrudadinha aqui embaixo, vai fazer com que respire aqui esse espaço aqui embaixo também. Então essa aqui é a chamada técnica de morcegagem, tá? Então pode ser feito desse modo também. Então, gente, feito isso, estamos com as nossas massas prontas. Elas devem ficar quietinhas, reservadas até o outro dia, para que ela realmente ela continue trabalhando, porque ela vai continuar assando essa massa e ela vai ter tempo de descansar. No outro dia, sim, vocês podem utilizar essa massa para rechear ela, para cortar ela. Se vocês fizerem isso com a massa quente, ela vai ficar com aquela carinha de abatumada. Por quê? Porque ela não trabalhou o suficiente que ela precisava. Então, ela continua trabalhando depois do momento que vocês tiram ela do forno. Então, deixem ela ali descansadinha, cubram com um paninho se preciso for, coloquem num lugarzinho onde ninguém vai mexer e deixem ela descansar até o outro dia para vocês utilizarem ela, tá, gente? Então, hoje a gente fez a massa de panetone de frutas e a massa de chocotone com gotas de chocolate. Lembrando, como eu expliquei na aula, sobre o fato de dar liga na massa com a farinha, é a seguinte forma: a massa ela fica mais liguenta, tá? Quando vocês utilizam o óleo nas mãos para lubrificar a mão ou a bancada,
vai fazer com que a massa não grude nas coisas, tá? Mas se vocês ficarem dando ponto com farinha, muita gente vai dizer assim, ah, mas eu não quero ela assim tão úmida, eu quero ela mais sequinha. Beleza, lembrando que é panetone, não é pão, tá? Mas se vocês quiserem fazer, não tem problema, só que quanto mais farinha vocês colocarem, mais seco essa massa vai ficar. Então vocês podem fazer, dar o ponto com a água, não fiquem acrescentando farinha, porque vai modificar bastante a massa e a massa vai ficar seca, tá, gente? Então a intenção é que ela fique uma massa mais úmida, porque senão fica aquela massa parecendo um pão sovado, né? E ela não é um pão sovado, ela é um panetone e a massa é diferente, tá? Então eu acho que era isso, né? Para a aula de hoje eu acho que eu passei todas as informações. Então não embalem, lembrando, não embalem o panetone logo em seguida que vocês fizerem, porque no momento que vocês fecharem, ele vai suar e ele vai mofar, vocês vão perder essa massa, tá, gente? Então não abafem o panetone. Então, gente, na aula de hoje era isso. Acho que eu passei todas as informações que eu preciso. E eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Lembrando também que daqui um pouquinho nós vamos abrir os grupos para que vocês tirem todas as dúvidas. Não deixem de perguntar, interajam nos grupos. Isso ajuda aquela colega que não tem coragem de perguntar. Alguém perguntando já incentiva o grupo a falar, tá, gente? Então não esqueçam também de deixar o comentário de vocês aqui embaixo e também de me seguir nas redes sociais, que é Katia Miller Oficial, e participar do meu grupo lá do Facebook, que é Confeitando com Katia Miller. Eu espero de coração que vocês tenham gostado da aula. Um grande beijo e até a aula de amanhã. Não percam a aula de amanhã, tá? Então, até mais, um grande beijo e até amanhã.